Pessoal, eu vou falar aqui post de uma notícia do jornal Globo, né? O nome movimentos de esquerda invadem saguão de prédio da Faria Lima em protesto pela taxação dos super ricos. Frente Povo Sem Medo ficou por mais de 2 horas no local onde funciona a sede do Banco Itaú BBA, né? Bem, e por serem movimentos como, na verdade, a Frente Povo Sem Medo e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MTST. Né? E adivinha em quem a direita botou a culpa? Né? No governo Lula. Né? O governo Lula foi considerado o principal culpado, né? Apontaram o dedo preferencialmente para o Lula e virou munição para a esquerda, para a extrema direita, né? Aqui mesmo na notícia do Jornal Globo, né? Ofensiva digital puxada por perfis alinhados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve nessa sexta-feira mais um capítulo, dias após o debate sobre taxação, sobre mobilizar a esquerda por discursos, né? Pobres contra os ricos. Né? Olha o que o jornal diz aqui, né? Que é pobres que o governo está querendo colocar, pobres contra os ricos. Né? Bem, o senador Rogério Marinho, né, da oposição, ele resolveu colocar mais lenha na fogueira, né? Diz aqui, já o senador Rogério Marinho, além de criticar a invasão na Faria Lima, adotou a linha de que o PT busca dividir o país em dois, assim como pretos contra brancos, patrões contra trabalhadores. Né? Cara, como se vários elementos da história, como se vários fatos históricos ao longo de milhares de anos já não tivessem dividido as pessoas, né? Colocando classe dominante contra classe dominada. Não é culpa dos senhores de escravos lá do século XIX, né? Que colocaram preto contra branco. Não é culpa do Lula hoje em dia. Não é culpa da escravidão que ocorreu durante séculos, durante milênios, né? Durante a opressão histórica que aconteceu ao longo da história do Brasil, que sempre colocou oprimido contra o opressor. Não, a culpa é da esquerda hoje em dia. Né? Protestar por taxação dos super ricos agora é colocar rico contra pobre, quer dizer que o rico, o pobre, proporcionalmente paga mais imposto. O rico no Brasil, as pessoas que lucram no Brasil, né? No Brasil não se paga imposto por lucro e dividendo. Né? Lucro é dinheiro, é tipo um presente, né? Que vem dinheiro que vem do nada, que vai direto para a mão de quem tem o dinheiro colocado lá. Né? Aqui diz, né? Contributo médio da OCDE, taxação de dividendos no Brasil poderia gerar mais de 100 bilhões de dólares, aliás, de reais por ano. Aí a direita quer colocar no Brasil, né, a pecha de que nós vivemos uma democracia social e uma democracia racial, né, em que todo mundo é cordial, em que todo mundo convive, em que todo mundo é amigo, independente de raça, de classe, mas por culpa da esquerda, por culpa do PT, nós não temos mais essa cordialidade. É isso que os bolsonaristas querem colocar, né? Esse discurso é irritante, esse discurso é completamente
cheio, completamente carregado de ideologia que eles querem colocar em cima da esquerda. Como se não fosse algo existente, como se não fosse... É como se o pessoal da Faria Lima fosse cordial, né, também, né? Como se não houvesse uma separação já caracterizada, já existente devido à diferença social. E sabe qual é o problema deles, né? O decreto do IOF, né? O decreto do IOF é algo que vai principalmente em relação a pessoas ricas, né? Colocar aqueles que ganham mais, que têm mais para pagar mais, né? O Brasil não tem justiça tributária, né? Se eu for na mercearia comprar uma margarina, eu vou pagar o ICMS. Se um bilionário for nessa mesma mercearia e compra uma margarina, também vai pagar a mesma quantidade, né? Isso fora o fato de que eu, como quem tem um carro popular, eu pago o IPVA, né? Agora, se você for dono de uma lancha, um iate, um helicóptero ou uma aeronave, você não paga IPVA por isso aí. E para ser dono de iate, aeronave ou helicóptero, você não pode ser da mesma classe social que eu sou. Você não pode fazer parte do povão. Mas se você tiver isso aí, você não paga imposto, né? Bem, imposto sobre riqueza, né? O imposto sobre riqueza que eu vou ler aqui, né? Tem países que tributam os mais ricos, né? São tributos sobre patrimônio. Cada país pode adotar sua estratégia de tributação para evitar grandes concentrações de renda e riqueza, né? Aí, Espanha, Noruega e Suíça são países que adotam tributos sobre grandes fortunas. No Brasil, a nossa Constituição de 88, artigo 153, inciso 7, autoriza o imposto sobre grandes fortunas, né? Só que é um imposto que até hoje, né, não foi regulamentado. Sabe por quê? Porque nós temos uma Câmara dos Deputados que é eleita com dinheiro de empresários, né? A maior parte dos deputados são eleitos, né, com dinheiro do meio empresarial, né, que investe em suas campanhas eleitorais, né? Ano passado mesmo, dia 31 de outubro, a Câmara rejeitou o imposto sobre grandes fortunas na regulamentação da reforma tributária, né? E mês passado a Câmara aprova projeto que suspende aumento do IOF, né, que seria um imposto principalmente sobre os ricos, né, praticamente sobre os ricos, para dizer e acusaram o PT e a esquerda de estarem colocando ricos contra pobres, né? É isso que acontece quando alguém tenta tributar os mais ricos, né? Essa falácia, né, é um monte de argumento carregado de ranço ideológico de direita, né? Essa gente acaba jogando a Constituição no lixo, né? Porque está na Constituição, mas ninguém tem coragem, né? Quando um presidente de repente tem coragem de fazer isso aí, ele é achincalhado, né? A popularidade do governo está em queda, né? Eu nem sei se vai ganhar a eleição no ano que vem. Agora, é mentira essa história de que tributar os ricos vai fazer os ricos irem embora do Brasil. O rico vai embora. Isso é mentira, cara. Eles não vão abandonar um país onde eles não pagam imposto sobre lucros e dividendos, onde o banqueiro ganha 350%, cobra 350% de juros do cheque especial, tá? Onde eles não pagam IPVA para ter lancha, iate, aeronave, helicóptero,
O Brasil é um paraíso para os ricos. E mesmo quando eles vão embora do Brasil, você acha que eles vão embora do Brasil, as empresas vão fechar? Você acha que o latifundiário vai embora do Brasil, ele vai vender o latifúndio, né? Só se for para outro latifundiário, né? Jorge Paulo Lemann, dono de uma fortuna de 19 bilhões de reais, ele mora lá na Suíça. Você acha que ele fechou a empresa dele quando ele foi morar lá na Suíça? Não. A empresa dele é a Ambev no Brasil, que tem sede em São Paulo, fora outras empresas que ele tem, que são todas aqui no Brasil, né? Então os ricos não vão embora. Muito obrigado, pessoal. Deixe seu like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.